entrevista, nós tivemos a honra de receber o professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior. O professor Carlotti é docente na nossa unidade desde 1996. Ele é professor titular do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O professor Carlotti graduou-se em Medicina na nossa unidade em 1984, defendeu seu mestrado em 93 e seu doutorado em 1998. O professor Carlotti foi presidente da nossa comissão de pós-graduação de abril de 2009 a abril de 2013. No momento da realização dessa entrevista, o professor Carlotti exerceu o cargo de pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo desde 2016 e no momento em que eu gravo essa chamada, temos a honra e o privilégio de ter um docente da nossa unidade como reitor da Universidade de São Paulo. Em relação à minha carreira, o início da minha carreira na pós-graduação, quando eu terminei a residência, eu sempre tive o desejo de continuar aqui na faculdade fazendo carreira universitária. Mas a condição financeira na época para ser professor era muito ruim. Então eu comecei a trabalhar como médico na cidade, médico contratado do Hospital das Clínicas. Fiquei 8 anos nessa condição. Mas durante todo esse tempo eu sempre sonhei em vir aqui para a faculdade. Então, com essa minha carreira de médico e médico contratado do Hospital das Clínicas, eu fiz a minha pós-graduação. Foi uma pós-graduação longa, eu ocupei todos os tempos possíveis da pós-graduação. Eu acho que foram 4 anos de mestrado, 5 anos de doutorado, mas eu queria fazer porque eu sempre pensei em seguir a carreira. Só não fiz logo de início porque eu era recém-casado e não dava para fazer carreira universitária naquele momento. Foi uma pós-graduação difícil porque nós não tínhamos na disciplina uma linha de pesquisa muito bem definida. Então eu fiz uma linha de pesquisa tanto no mestrado, iniciei uma linha de pesquisa com o estudo de mitocôndrias que já tinha no departamento, com isquemia cerebral. Então eu precisei fazer o modelo, eu precisei fazer a metodologia. Então não foi fácil, porque o departamento naquela época ele tinha uma vocação muito assistencial. Então nós éramos ensinados que o nosso laboratório era dentro do centro cirúrgico. Então nós não tínhamos uma linha de pesquisa, os alunos entravam e precisavam sair do zero mesmo, né? Uma situação bastante diferente do conceito que nós temos da pós-graduação atual. Professor Colli, eu acho que eu fui, salvo engano, o primeiro aluno de mestrado e o primeiro aluno de doutorado do professor Colli. Ele já era professor na época, né? Ele era o único professor, que o professor Forjaz ele tinha se aposentado. O professor Martelli ele era tempo parcial. E então o professor Colli que foi meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu defendi o doutorado, eu já tinha entrado na carreira. Eu fui contratado como professor em 96 e defendi o doutorado em 98. Eu fui contratado como mestre, abri o concurso para doutorado, ele não foi preenchido, novamente abri um novo concurso para mestrado, aí eu entrei como mestrado e terminei o doutorado já na carreira. Então, a minha vinda para a comissão de pós-graduação, inicialmente foi como orientador do programa. Eu fiquei alguns anos nessa situação com o professor Hamilton, depois com o professor Marchini, também na condição de orientador. E numa das gestões do professor Marchini, eu passei a ser vice-coordenador, ou vice-presidente da comissão de pós-graduação. E fiquei como presidente de 2009 a 2013. E uma coisa muito interessante durante aquele período foram as amizades que eu fiz aqui na pós-graduação, porque foi a primeira experiência que eu tive fora do meu departamento. Habitualmente nós achamos que o mundo acadêmico é o mundo só do departamento, e aqui eu tive contato com toda a faculdade, com colegas do ciclo básico, a professora Isis, o professor Spencer,
e outros colegas da cadeira clínica, que eu não tinha tanta relação como professor. A professora Vilma, a professora Marisa, o próprio professor Marchini, e do básico depois o professor João Santana. Então isso abriu um pouquinho a minha visão sobre o que era a pós-graduação, porque até então eu era muito focado só nas atividades cirúrgicas, que é o que eu estava acostumado, né? Eu acho que a presença de professores de programas com caráter mais básico e caráter mais clínico, trazendo aí um lado translacional para a escola, acho que sempre foi muito positivo. Eu sempre gostei muito desse sistema. Como eu te disse, desde o meu doutorado, eu fiz respiração mitocondrial. Então eu provocava uma isquemia em camundongos, isquemia da artéria cerebral média, e avaliava em relação ao tempo o comportamento da respiração mitocondrial. Então, assim, foi uma experiência já desde o meu doutorado de colocar a ciência básica dentro de um raciocínio clínico. E isso nós aprendemos aqui na escola. Acho que todo aluno, realizando disciplina, tendo colegas na pós-graduação de diferentes departamentos, eu acho que isso enriquece. Acho que é uma força da nossa escola e certamente a qualidade da nossa pesquisa, que é reconhecida mundialmente, eu acho que se deve também a esse fato, não só dos pesquisadores individualmente, mas por essa convivência que você pode ter. Aqui na pós-graduação, na reunião das comissões, toda reunião nós escolhíamos banca ou definíamos a banca para a tese. E para isso você precisa ler todas as teses, conhecer o que está se fazendo. Isso também enriquece muito a faculdade. Você sabe tudo o que está acontecendo, as pesquisas, o que está sendo publicado, o que está sendo estudado. E isso é bom, porque todo mundo junto sabe o que todo mundo está fazendo. Então, eu não vejo ponto negativo nesse arranjo. Eu acho que os nossos antecessores aí foram muito sábios quando, numa reforma universitária, em São Paulo, por exemplo, houve a separação, né, do Instituto de Ciências Biomédicas e da Faculdade de Medicina. É uma opção também, eles fazem uma boa ciência, mas eu acho que o nosso modelo me agrada mais, ele flui mais, eu acho que ele tem uma formação melhor dos nossos alunos. Correto. Então, a minha carreira acadêmica pós aqui a CPG teve algum intervalo de tempo, que eu não me lembro bem, mas foi bastante curto, entre presidente de CPG e diretor da faculdade. Eu fiquei 3 anos como diretor da faculdade e no meu último ano de mandato eu fui convidado pelo professor Zago e pelo professor Varran para assumir a pró-reitoria de pós-graduação. Então eu tive um mandato 1 ano menor como diretor e fui exercer essa atividade na administração central. Estou há 5 anos e meio na condição de pró-reitor, né? Desde que eu saí da diretoria, no dia seguinte eu já comecei na pró-reitoria. Bom, já na condição de presidente de CPG, você começa a participar de reuniões do Conselho de Pós-Graduação. E aí eu tive uma outra grande mudança, que eu deixei de ver a carreira na universidade como uma carreira médica, uma faculdade de medicina, e passei a ver a pluralidade que nós temos na universidade, com diferentes áreas exatas que nós nunca tivemos aqui no nosso campus, a área de humanidades, e a formação do aluno ela é feita de maneira muito diferente nessas diferentes áreas. Então isso é um choque cultural, quando nós saímos da sua unidade e você passa a conhecer toda a universidade. Agora, a experiência que eu tive aqui na faculdade, eu acho que foi muito positiva para eu poder entender como funcionava a pós-graduação da universidade, porque nós temos um excelente modelo aqui. Eu acho que desde que nós fundamos a pós-graduação aqui, o modelo que nós temos na faculdade, eu acho que pode ser um exemplo para todo mundo seguir. A seriedade na pesquisa, a honestidade na formação de dados, a responsabilidade da formação dos alunos e a capacitação dos professores também. Então, assim, eu confesso para você que não foi difícil eu assumir a pró-reitoria pela experiência muito qualificada que eu tive aqui na faculdade.
Agora, quando você olha a pós-graduação da USP, é uma pós-graduação bastante qualificada, é uma pós-graduação bastante reconhecida e é impressionante o respeito que as outras universidades e a própria CAPES têm pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e tem pela USP também. Então, quando você tem uma reunião em Brasília ou com outros fóruns de pró-reitores, quando você se identifica como pró-reitor da USP, todos param para te ouvir. É interessante, as pessoas não te conhecem, mas sabem de onde você está vindo, sabem a bagagem que você traz e que muito provavelmente você tem alguma coisa positiva, alguma coisa interessante a colocar dentro de qualquer debate que você participe. Então, isso é uma característica e traz uma responsabilidade muito grande, tanto para a faculdade quanto para a universidade, porque todos esperam que nós tenhamos liderança, que nós tenhamos inovação na pós-graduação, que a nossa qualidade possa servir de balizadora da qualidade da pós-graduação nacional. Então, assim, é muito bom, é muito gratificante, mas a responsabilidade é muito grande ser tanto presidente da CPG da faculdade como pró-reitor da universidade. Então, nós começamos a pós-graduação, não poderia ter sido melhor, o professor Maurício Rocha e Silva. Então, ele já trazia uma bagagem de São Paulo, do Instituto Biológico, mas ele fundou a pós-graduação aqui na faculdade. E ele era membro da comissão Sucupira, que fez o parecer Sucupira, que é a certidão de nascimento da pós-graduação brasileira. Então, nós temos essa tradição e, desde então, nós temos tido presidentes da comissão de pós-graduação. Isso reflete o corpo de orientadores com uma excelente qualidade. Então, nós fomos criados com essa visão do professor Rocha e Silva, com uma visão de seriedade de pesquisa, que os dados deveriam ser coletados de maneira correta e publicado daquilo realmente o que significava. Eu nunca tive aqui na faculdade, o que nós tivemos, que nós vemos em alguns locais, que você deve dividir a sua produção, que um dado deve dividir em 2 ou 3 vezes. Não, aqui o nosso ensino sempre foi ao contrário, produza com qualidade, produza um material que realmente represente aquilo que você está fazendo. Isso é muito importante na formação do aluno, porque ele já é criado dessa forma. Então, todas as distorções que nós tivemos em alguns dos últimos anos, eu nunca tive aqui na faculdade, eu nunca tive um orientador ou um professor que me falasse, não, o seu dado você deve dividir em 2 para você ter 2 trabalhos publicados e não somente um. Ao contrário, olha, publique com qualidade, publique em local que realmente representa o que você está fazendo. Então, essa vivência que nós temos aqui, de todos os orientadores, isso é muito importante, isso é muito importante. Evita essas distorções de formações que muitas vezes nós vemos e tão criticada em alguns meios acadêmicos. Em relação a tudo que eu conheci da minha carreira de dirigente da pós-graduação, eu acho que o que me marca muito e qualifica a nossa pesquisa é a FAPESP. O fato de nós termos uma agência que faz o financiamento da pesquisa de uma forma muito séria na avaliação de projetos, que mantém uma continuidade nesse financiamento, esse eu acho que é o divisor de águas que nós temos aqui no nosso estado e aqui na nossa universidade. Eu tenho visto muito outras universidades, principalmente fora do estado de São Paulo, terem momentos que elas conseguem fazer alguma coisa relevante e muitos momentos que eles não conseguem ter nenhum financiamento, que eles ficam somente formando alunos, mas sem ter uma grande qualificação da pesquisa. Então eu acho que o divisor de águas que eu vejo é a FAPESP e também o modelo de financiamento da faculdade e o modelo de financiamento da USP. Esse modelo de nós termos uma porcentagem do ICMS, podermos ter liberdade para poder utilizar essa verba, essa autonomia financeira, eu acho que foi fundamental e eu já vivi como dirigente após essa modificação que foi feita em 88, 89, mas me parece fundamental,
você ter autonomia financeira para decidir o seu destino e ter uma verba de pesquisa relativamente constante dentro do Estado. É claro que quando você olha toda a sua carreira, provavelmente deve ter algum ponto que você identifica que poderia ser diferente, que a faculdade poderia ter tido outro caminho, ou mesmo a universidade, mas de maneira geral, eu acho que nós estamos conduzindo muito bem os nossos destinos. E é interessante, nesse modelo de autonomia, quando nós erramos, nós corrigimos também, né? Então, todos sabem que há pouco tempo nós tivemos um problema financeiro na universidade, mas sem ajuda externa nós conseguimos resolver e hoje estamos estáveis novamente. Então eu acho que esses são os grandes pontos da universidade: autonomia financeira e uma agência externa com qualidade no financiamento da pesquisa. Tá, em relação à formação atual do aluno e perspectivas, eu acho que nós precisamos nos preocupar, como dirigentes, de tornar mais atrativa a pós-graduação. Então, uma das situações é o tempo de formação. Hoje, na Universidade de São Paulo, se o aluno faz mestrado e doutorado, nós estamos com 9 anos e meio de formação entre a entrada no mestrado e a saída do doutorado. Eu acho um tempo muito longo, acho que nós temos que antecipar esse tempo, porque grande parte desse tempo não é gasto no laboratório fazendo pesquisa. São nos intervalos entre as inscrições, quando ele para depois do mestrado, que ele vai começar o doutorado, às vezes fica 1 ou 2 anos até entrar no doutorado. Eu acho que nós precisamos mostrar para os alunos que eles podem fazer e permitir que eles façam uma pós-graduação do tempo do laboratório mesmo, mas encurtar esse tempo. Então, se nós fizermos, insistirmos no doutorado direto, qualificarmos o doutorado direto, eu acho que é uma forma de nós atrairmos. Um jovem atual, se você falar, olha, daqui a 10 anos você vai estar formado com doutorado, ele não vai ficar muito estimulado. Mas se você dizer, ó, entre 4 e 6 anos você vai estar formado, eu acho que ele vai ter mais estímulo para fazer a pós-graduação. Em relação à qualificação do que ele vai fazer, ou do que ele pode fazer após a pós-graduação, já nos últimos 2 planos nacionais de pós-graduação, eu acho que está muito nítido que a pós-graduação ela não é feita somente para formar professores. Não, achei que você... Tá. Então, não é somente para formar professores, porque senão nós ficaríamos num sistema só para autoalimentação. Então não tem sentido. Então nós temos que fazer a pós-graduação para colaborar com o crescimento da sociedade. É claro que ser professor universitário de qualidade já é uma grande colaboração, mas o aluno também ele vai estar habilitado a outras qualificações profissionais, para ou ele trabalhar numa empresa, desenvolver ciência na empresa, ou para ele ter a própria empresa através de uma startup. Hoje nós temos várias facilidades para você ter startups, você tem núcleos de incubadoras de empresas. Eu acho que isso o aluno de pós-graduação, ele precisa ficar atento a essas possibilidades. Eu acho que um aluno que faz o doutorado, que completa totalmente o seu ciclo, certamente ele é um profissional diferente. É um profissional que ele vai ver a realidade de uma forma diferente, ele vai saber mudar a realidade que ele trabalha, ele vai ter uma visão crítica daquilo, do ambiente que o cerca, e eu acho que nós podemos colaborar muito com a formação das pessoas. Eu gostaria muito que todos os profissionais brasileiros, independente da área, pudessem fazer essa formação pós-graduada. Acho que é uma oportunidade muito interessante. E se nós compararmos o número de doutores pela população, ainda no Brasil é muito pequena. E nós não vamos colocar todos esses profissionais dentro das universidades, mas sim colocar na sociedade, ter uma sociedade melhor, ter um profissional melhor. Eu acho que quem conhece o método científico tem condições de exercer melhor a sua profissão em qualquer área do conhecimento. O que eu posso falar mais é agradecer a faculdade. Acho que a faculdade nos dá uma oportunidade como aluno, como professor, como ser humano, muito importante. E quem
conseguiu aproveitar tudo isso daqui, tem que ser grato. Grato à sociedade, grato à universidade, grato aos colegas que tem aqui, que nós temos aqui. Eu conheci minha esposa aqui, minha filha estudou aqui na faculdade, meu filho estudou numa unidade da USP em São Paulo, na Faculdade de Direito. Então minha família 100% tem o carimbo da Universidade de São Paulo. E isso eu acho que só engrandeceu minha vida pessoal, minha vida profissional. Então acho que é um muito obrigado para a faculdade.